Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Dessa vez, vamos nos aventurar pelo mundo de Dom Quixote de La Mancha, a obra-prima do Miguel de Cervantes. Don Quixote. A gente, para esse mergulho, se preparou, né? Pelo trechos do livro, mergulho em notas, ensaios, tudo para entender essa história fascinante. É, uau, quanta coisa, né. Dom Quixote, para quem não sabe, é considerado o primeiro romance moderno e, gente, a influência dessa obra atravessou os séculos. Nossa, é verdade. Mas convenhamos, né? É um calhamaço. É, E a linguagem é bem... vamos lá, Don Quixote é denso, cheio de nuances, né. Pois é. E é por isso que a gente está aqui, né? Nossa missão, esse mergulho profundo, é clarear o caminho para você que está nos ouvindo, desvendar os mistérios e mostrar por que essa obra continua tão relevante. É isso aí. E já que a gente está falando em mistérios, que tal a gente começar pelo próprio Don Quixote? Quem é esse personagem que, logo de cara no primeiro capítulo, já se mostra um fidalgo de meia-idade, completamente fissurado por romances de cavalaria, a ponto de largar tudo, família, amigos, e sair pelo mundo como um cavaleiro andante? Tipo, revivendo ideais de uma era que já era. Que já era totalmente. E aí que o Cervantes dá um show de genialidade usando essa figura pra satirizar, né, os romances de cavalaria. Na época, esse tipo de história, nossa, fazia o maior sucesso. É, Don Quixote é quase uma caricatura desses heróis, sabe, é. levando os códigos de cavalaria ao extremo. É aí que vamos combinar, rende boas risadas. Ah, com certeza. E a primeira aventura dele? É. A famosa batalha contra os moinhos de vento. É de É. chorar de rir. No capítulo 8, Cervantes descreve a cena com tantos detalhes que você consegue visualizar o Quixote, convencido de que os moinhos são gigantes, partindo para cima deles com a lança em punho. E claro, o resultado é desastroso. Touro. Ele termina no chão, todo desajeitado. E o Sancho Panza, o fiel escudeiro, fica lá, sem saber o que fazer. Coitado. Mas essa cena, ela é muito mais do que só engraçada, né? Ela já apresenta pra gente logo de cara os temas centrais da obra. A ilusão do Quixote versus o pragmatismo do Sancho. Verdade. A linha tênue entre a fantasia e a realidade. E tem mais. A crítica à nobreza decadente que se agarrava ao passado para disfarçar sua irrelevância no presente. É verdade. Por falar em nobreza, o Quixote não se contenta em ser um cavaleiro andante qualquer. Não, não, ele quer mais. Ele quer ser armado cavaleiro de verdade. No capítulo 3, ele invade uma pousada achando que é um castelo. Imagina. E exige que o dono faça a cerimônia de armação de cavaleiro. Que loucura. Só que, como era de se esperar, a coisa toda vira um verdadeiro circo. Oh, com certeza. Mas o que é interessante é que, na cabeça do Quixote, tudo faz parte de um grande ritual, né? Ele precisa seguir os códigos da cavalaria à risca para justificar suas ações, mesmo que essa lógica toda seja distorcida pela fantasia. A cena da armação é uma crítica mordaz à nobreza, que se importava mais com títulos e aparências do que com ações de verdade. Pois é. E falando em ações do capítulo 6, a gente separa com uma cena caótica. Os amigos do Quixote tentando curá-lo da sua loucura, Loucura, entre aspas. queimando todos os seus livros de cavalaria. Eles Nossa, acreditavam que os livros eram a causa de tudo e até discutiam quais títulos eram mais perigosos. caramba. É como se a própria literatura fosse uma ameaça, né? Mas essa cena é genial em vários níveis, né? Primeiro porque é uma crítica direta ao poder da literatura. O Cervantes satiriza os romances, mas reconhece a influência que eles têm na mente do Quixote. Verdade. E tem a camada metafórica. O próprio Don Quixote é um livro que critica outros livros. É. É o Cervantes brincando com a gente, questionando o papel da ficção na construção da realidade. Bom, é impressionante como Cervantes consegue colocar tantas camadas de significado em uma única cena. Mas vamos falar de humor. Afinal, todo cavaleiro andante precisa de uma dama para inspirar seus feitos heróicos. No caso do Quixote, essa dama é Dulcinea do Toboso, Do cinema. uma camponesa que ele mal conhece e transforma em um ideal de beleza e perfeição, né? Tudo na imaginação dele, claro. É uma paródia das convenções do amor cortês, sabe? Aquele amor idealizado, cheio de regras e códigos que era muito comum nos romances de cavalaria. O Quixote cria essa imagem perfeita de Dulcinea sem nenhuma base na realidade. Ela vira um símbolo da própria fantasia dele. Exatamente. Enquanto Quixote suspira por Dulcinea, o Cervantes nos apresenta Marcela, no Pastor Independente. E, na minha opinião, muito mais interessante. É. No capítulo 13, a gente conhece a história dela. Uma mulher linda, rica, que rejeita o casamento e escolhe viver livre, cuidando do seu rebanho, curtindo a natureza. Nossa, que legal. E o mais legal é que o Cervantes cria essa personagem feminina forte e independente, em pleno século XVII, né? Quando as mulheres viviam presas a papéis submissos. Não tô, tá? Marcela é uma mulher à frente do seu tempo, que desafia as expectativas sociais e luta pela sua autonomia. Mas essa liberdade tem um preço, né? No capítulo 14, Crisóstomo, um pastor que era apaixonado por Marcela, se suicida por causa da rejeição Nossa. e culpa ela pela sua morte.
É uma cena trágica que levanta um debate sobre culpa, livre-arbítrio e as consequências das nossas escolhas. Exatamente. A tragédia de Crisóstomo serve para mostrar o impacto que as ações de uma pessoa podem ter na vida de outras. Ao mesmo tempo, o Cervantes não condena Marcela por sua escolha, mas coloca em discussão a pressão social que as mulheres sofriam na época. É verdade. Marcela se defende dizendo que não pode ser responsabilizada pelos sentimentos de Crisóstomo e que sua liberdade é um direito inalienável. Nossa. É um argumento poderoso e muito à frente do seu tempo, que nos faz pensar sobre autonomia individual e respeito pelas escolhas dos outros. Com certeza. A história de Marcela é um dos pontos altos do livro. Ela traz uma reflexão profunda sobre a condição feminina e a busca por liberdade em uma sociedade patriarcal e cheia de restrições. E não podemos esquecer do fiel escudeiro, Sancho Panza. Ele é o contraponto perfeito à loucura idealista do Quixote. O Sancho é movido por interesses mais práticos, como a promessa de riqueza e de governar uma ilha. É verdade. Ao longo da história, ele questiona as fantasias do seu amo, trazendo uma dose de realismo e bom senso. A dinâmica entre os dois é o que faz a história ser tão cativante, né? O Sancho, que a princípio parece um sujeito simples, é muito mais esperto do que aparenta. É. Ele aprende com as aventuras do Quixote, mas tenta mantê-lo com os pés no chão, o que gera diálogos hilários e cheios de sabedoria popular. E o Cervantes? É. Qual é o papel dele nessa obra-prima? No prólogo de Dom Quixote, ele se dirige ao leitor de forma bem-humorada, sabe? Compartilhando suas dificuldades como escritor, falando sobre bloqueio criativo, as críticas que recebia. Mesmo? Ele até brinca que Dom Quixote é um manuscrito encontrado, escrito por um tal de Sidi Hamet Benengeli, Quem? um historiador árabe que, adivinha, é pura invenção. Essa é a grande sacada do Cervantes. Ele usa a metaficção para brincar com a gente e questionar a própria ideia de verdade na literatura. É como se ele dissesse, olha, essa história é inventada, mas será que ela não te diz algo sobre a vida real? Exatamente. É como se ele abrisse um portal pra gente questionar tudo, sabe? A realidade, a ficção, os limites entre uma coisa e outra. E ele faz isso com humor, com ironia, com uma inteligência que atravessa os séculos. É verdade. E essa brincadeira, né, não fica só dentro do livro. Lembra que a gente tinha outros materiais, além da própria história do Quixote? Sim, sim. Pois é, o Cervantes usa esses textos, digamos, de fora, pra criar um diálogo com a história principal. Interessante. Tipo, a gente tem um soneto escrito supostamente pelo Amadis de Gaula. Amadis de Gaula. É um dos heróis dos romances de cavalaria, elogiando Quixote pela sua bravura. É como se o mundo da ficção invadisse a realidade do livro, sabe? Que legal. E não para por aí. A gente também tem análises de críticos modernos que mostram como Dom Quixote continua gerando debate e inspirando novas interpretações. Tem gente que vê o Quixote como um símbolo da luta contra a injustiça, enquanto outros enxergam como uma representação da própria condição humana, sabe? Dividida entre o que a gente deseja e o que a realidade nos impõe. É fascinante como um livro escrito há tantos séculos consegue ser tão atual, né? Dom Quixote nos faz pensar sobre nossas próprias ilusões, sobre os sonhos que a gente persegue, o sentido que a gente busca para a vida. Verdade. E por falar em sonhos, lembra da Dulcinea, aquela musa idealizada pelo Quixote. A Dulcinea. Ah, sim, claro. Ela é um exemplo perfeito de como o amor cortês era retratado nos romances de cavalaria, né? Um amor à distância, platônico, cheio de regras e convenções. E é aí que entra a Marcela, né? É o oposto da Dulcinea. Uma mulher de carne e osso que escolhe viver de acordo com seus próprios desejos, sem se curvar às expectativas da sociedade. Exato. E a tragédia do Crisóstomo, né? O pastor apaixonado que se mata por causa da rejeição da Marcela, levanta a questão até que ponto a gente é responsável pelos sentimentos dos outros. Qual é? A Marcela tinha o direito de escolher seu próprio caminho, mesmo que isso causasse dor a alguém. É um dilema que continua presente nos dias de hoje, né? Sem dúvida. E a gente vê o impacto dessa decisão na vida da Marcela, né? Ela carrega o peso da culpa, mesmo defendendo sua liberdade com unhas e dentes. Não me culpem por amar minha liberdade, ela argumenta. É de partir o coração. Cervantes coloca isso de uma forma tão humana, né? Ele não julga a Marcela nem a condena. Ele mostra a complexidade da situação, os diferentes pontos de vista e deixa a gente tirar as nossas próprias conclusões. E no meio de toda essa loucura, a gente tem o Sancho Panza, que, convenhamos, é um dos personagens mais carismáticos da literatura. Ah, com certeza. Ele é a voz da razão, o contraponto perfeito ao idealismo do Quixote. É verdade. Lembra da cena em que o Quixote insiste em libertar um grupo de prisioneiros, achando que eles estavam sendo injustiçados? Sim, né? O Sancho tenta avisá-lo do perigo, mas o Quixote, cego pela sua fantasia de cavaleiro, não dá ouvidos. E o que acontece? Resultado.
Eles acabam apanhando e sendo roubados pelos próprios prisioneiros. Tadinho do Sancho. É hilário e trágico ao mesmo tempo, né? E o Sancho, coitado, só lamentando. Ah, meu Deus, pra que eu fui me meter nessa aventura? Mas no fundo ele é leal ao Quixote, né? Mesmo discordando dele na maioria das vezes. É, total. E ao longo da história a gente vê o Sancho amadurecendo, aprendendo com as experiências, sem perder o seu bom humor e a sua sabedoria popular. E essa relação entre os dois é o que faz a história ser tão rica, né? Verdade? O Quixote com seus delírios e ideais e o Sancho com os pés no chão nos mostram as duas faces da moeda. É como se o Cervantes dissesse: a vida é feita de sonhos e de realidade, e a gente precisa encontrar um equilíbrio entre os dois. É isso aí. E essa busca por equilíbrio, né? É o que torna Dom Quixote uma obra tão universal. Verdade, a gente se identifica com o Quixote e com o Sancho porque, no fundo, todos nós temos um pouco de idealismo e de pragmatismo dentro da gente. É, com certeza. Lembra que a gente estava falando dos materiais que complementam a história do Quixote? Sim. Um deles é um relato de um cara chamado Rudolf Rocker, que leu Dom Quixote ainda criança. Ele conta que no começo ia estrapalhado do Quixote, mas depois, sabe, começou a sentir compaixão por ele, percebendo a nobreza das suas intenções e a injustiça com que ele era tratado. Nossa, que interessante! É incrível como a história do Quixote consegue despertar sentimentos tão contraditórios, né? A gente ri das suas loucuras. É. Mas, ao mesmo tempo, se identifica com a sua busca por um mundo melhor, com a sua tristeza ao se deparar com a indiferença das pessoas. É como se o Cervantes tivesse criado um espelho, né? É. Mostrando a humanidade com todas as suas contradições, suas grandezas e misérias. É verdade. E ele faz isso com humor, com poesia, com uma sensibilidade que atravessa os séculos. E por falar em atravessar séculos, você sabia que Dom Quixote foi traduzido para diversas línguas? Ah, eu imagino. Aqui no Brasil, uma das traduções mais famosas é a do Visconde de Castilho e do Visconde de Azevedo, feita lá no século XIX. É, já ouvi falar. Nossa, imagina o trabalhão que deve ter sido traduzir um livro tão complexo, tão cheio de nuances. Mas, graças a esses tradutores, né, a obra do Cervantes continua viva, encantando leitores de diferentes países e culturas. E é isso que faz a literatura algo tão poderoso, né? Ela nos transporta para outros mundos, nos apresenta diferentes perspectivas, nos faz questionar, refletir e, quem sabe, até mudar a nossa forma de ver o mundo. Dom Quixote é um exemplo perfeito disso, né? Uma obra que nos diverte, nos emociona, nos faz pensar. É. E que, no fim das contas, nos deixa com a sensação de que a vida, apesar de todos os desafios, vale a pena ser vivida. Com certeza. Então, se você ainda não conhece Dom Quixote, fica aqui o nosso convite. Mergulhe nessa aventura. Você vai se surpreender com a genialidade do Cervantes, com o humor e a poesia da sua escrita, com a profundidade dos temas que ele aborda. E quem sabe, no final dessa jornada, você não se pega torcendo por esse cavaleiro sonhador que, mesmo diante de todas as adversidades, nunca desistiu de lutar por seus ideais. Afinal, como diria o próprio Quixote, sonhar, meu caro Sancho, é o que nos mantém vivos. É isso aí.